Oi galera, tudo bem com vocês? Primeiro, desculpa a demora em fazer o vídeo, tá? Segundo, eu também tô em prova, então por isso que eu andei correndo esses dias, só tive tempo agora. Mas enfim, agora a gente vai dar seguimento com os tópicos dos incisivos central e lateral inferiores. Aqui eu tô segurando o macromodelo de um incisivo central inferior, certo? Ele é o dente mais simétrico que a gente tem na boca. Vocês podem ver que a diferença entre a mesial e a distal é muito pequenininha, né? É quase do mesmo tamanho. Aí, aqui olhando a vestibular, vocês podem ver que a bossa, que no caso é a área de maior convexidade do dente, ela fica aqui no terço cervical. Posição de bossa sempre cai na prova, então fiquem atentos. A bossa vestibular dele fica aqui no terço cervical e a face vestibular ela é mais plana no terço médio e no terço incisal, como vocês podem perceber. Então ela tem essa convexidade no cervical e ela é plana no resto. O ângulo que a mesial e a distal fazem com a incisal são quase retos, são quase paralelos, por isso que esse dente é muito simétrico. Mas ainda dá para perceber que a mesial é um pouquinho maior, né? No caso eu tô aqui com o dente 31. Já a lingual desse dente, ela é um pouquinho côncava, vocês estão vendo? E ela é menorzinha do que a vestibular, porque, como vocês lembram, os dentes tendem a convergir para a lingual, então ela é mais côncava e é menorzinha do que a vestibular. Esse dente, ele até tem cíngulo, vocês lembram que nos incisivos superiores a gente encontrava o cíngulo, que era essa formação arredondada na lingual, né, no caso correspondendo à bossa lingual. Se você não olhar pelas proximais, o cíngulo e as crestas marginais são quase imperceptíveis. Tá? A borda lingual ela não tem características tão pronunciadas como nos superiores. As faces de contato, né, as proximais, elas são triangulares, como vocês podem perceber, com a base na cervical e o ápice na incisal. Né? Então elas vão perdendo a espessura da cervical até a lingual. Aqui, se vocês forem olhar direitinho os dois incisivos, vocês vão ver que eles são muito parecidos. Mas existem algumas diferenças entre o central e o lateral, que por aqui vocês já devem estar vendo, mas que é importante pontuar. Então, como vocês podem ver dessa perspectiva, o incisivo lateral ele é um pouquinho maior do que o central, né? E na vestibular, a coroa tem umas bordas um pouquinho mais convergentes, que dão um aspecto um pouquinho mais triangular. A borda mesial é mais alta do que a distal. Essa é a principal diferença, na minha opinião, entre um e outro. O lateral é um pouquinho menos simétrico do que o central. De toda forma, eles continuam sendo muito parecidos. E também esse ângulo disto-incisal, isso é, da parede distal com a incisal, né, da borda distal com a incisal, ele é bem mais arredondadinho do que o ângulo mésio-incisal. E a área de contato aqui da distal, né, no caso onde ele vai fazer o contato com o canino, ela é um pouquinho mais deslocada para a cervical. Então, se a área de contato entre o lateral e o central tá mais aqui do terço médio para incisal, a área de contato da distal com o canino vai ser um pouquinho mais deslocada para a cervical. A face lingual desse dente, ela já é um pouquinho mais pronunciada do que a do central. De toda forma, o cíngulo e as crestas marginais não são tão proeminentes como as dos superiores, né? E olhando aqui pelas faces de contato,
esse ângulo disto-incisal, ele tá mais lingualizado, tá vendo? Ele tá mais voltadinho para lingual do que o meso-incisal. Olhando por aqui pela mesial dá para ver que esse ângulo disto-incisal tá mais voltadinho para lingual, um pouquinho. E o cíngulo também, né? O pouquinho cíngulo que tem também ele acompanha um pouquinho essa rotação. Então ele tá mais distalizado e viradinho tá mais distalizado do que mesializado, como vocês podem olhar aqui. É muito pouquinho, é muito sutil. Tudo nos dentes, tudo é muito pequenininho e é muito sutil. Então vocês vão ver que o cíngulo tá um pouquinho mais para distal do que para mesial, certo? O inconveniente do macromodelo é que eu não tenho como mostrar para vocês as raízes, mas a raiz do central, ela é oval, certo? E ela é delgada, né? Ela é uma raiz que acompanha o tamanho do dente. Como é o menor dente que tem na boca também, é a raiz mais fininha, mais delgada, com a secção oval. A raiz do lateral já é um pouquinho mais robusta do que a do central, e ela tem um sulco na distal, que aqui não dá pra ver muito bem, mas ela tem um sulco na distal. E enquanto a raiz desse aqui ela é reta, ela tem um ápice retinho, o ápice da do lateral normalmente vai estar desviado para distal, como na maioria dos dentes da boca.